organizou a quarta prova a contar para o Campeonato Nacional de Velocidade em motos, num dia espetacularmente interessante e quente, com algum público presente, aliás, como começa a ser habitual. Estamos já a ver o João Santos, o piloto que venceu a corrida da categoria 125 promoção, a categoria que fez deslocar mais concorrentes ao Autódromo do Estoril. Aliás, é de notar que em outras categorias, como foi o caso das 600 e das Superbikes, foram muito poucos os pilotos presentes, o que efetivamente poderá ser um sintoma da crise que se atravessa, mas de qualquer maneira não é muito salutar. Na imagem vimos o João Santos, seguido pelo José Estrela e pelo Rui Simões, exatamente os três primeiros classificados desta corrida. O final com a vitória de João Santos. O pódio, exatamente com os três primeiros classificados, João Santos, José Estrela e Rui Simões. Com menos concorrentes do que no início do campeonato, mas mesmo assim com um número razoável de presenças, a categoria 125 Racing continua a ser a mais disputada do nosso campeonato, aliás, como voltou a acontecer aqui no Autódromo do Estoril, com uma luta tremenda para o primeiro lugar entre estes dois concorrentes que estamos a ver, o 45 Luís Margarido e o João Rodrigues, mais conhecido pelo Pilecas. Jorge Dias, um piloto que este ano se tem debatido com alguns problemas na sua Yamaha, ele aqui vai com o número 2, foi o piloto mais infeliz desta jornada disputada aqui no Autódromo, porque sofreu uma queda, tendo inclusivamente que receber tratamento hospitalar. José Leite foi o terceiro, Nuno Oliveira o quarto, e espetacular foi a corrida do Joaquim Cidade, que terminou na quinta posição, mas teve que vir cá atrás porque partiu da última fila da grelha de partida. Estamos a ver o Antero Cabanelas, que foi sétimo, e o Filipe Silva acabou na sexta posição. O pódio com Luís Margarido, João Rodrigues e José Leite. É já o início da corrida da categoria 600 Super Sport. Estamos a ver na imagem o Felisberto Teixeira. Agora o Gilson Scudler, um piloto brasileiro que participa no nosso campeonato, mas que não pode pontuar. Muito poucos foram os concorrentes que participaram nesta corrida, aliás, como as imagens o documentam. Corrida essa que, em termos de luta para o primeiro lugar, não teve qualquer tipo de interesse, mas sim para o segundo, entre os pilotos que vimos, entre o Tomás Couto, o Vasco Salgado e o Felisberto Teixeira. Eles aqui vão e andaram, de um modo geral, até à última volta, assim, uma vez ia um na frente, outra vez ia o outro. O Tomás Couto é quem comanda, o Vasco Salgado é segundo e o Felisberto era terceiro. Na imagem, Gilson Scudler, o piloto brasileiro, que tem muito pouco a ver em termos de andamento com a concorrência, porque ele é efetivamente o piloto que mais depressa anda no nosso país. A vitória de Gilson Scudler e o pódio com o piloto Tomás Couto em segundo, o Vasco Salgado o terceiro. Estamos já na grelha de partida da primeira manga da categoria de Superbikes, a mais importante do nosso calendário nacional. Estamos a ver o Agostinho Vieira e agora a partida para essa primeira manga. Também, nesta prova, foram muito poucos os concorrentes que participaram, mas aqui já há uma razão mais palpável para esse facto, na medida em que uma moto competitiva da categoria de Superbikes fica efetivamente muito cara e as nossas bolsas, como toda a gente sabe, andam relativamente por baixo e, portanto, só as marcas interessadas é que fazem com que alguns concorrentes participem nesta categoria. A primeira manga foi uma corrida bastante interessante na medida em que os dois pilotos da Suzuki que vimos, o Telmo Pereira e o Alexandre Laranjeira, lutaram da primeira à última volta para o primeiro lugar, havendo inclusivamente no final um ligeiro desentendimento entre os dois, aqueles a que estão a cortar a linha de chegada praticamente colados. O Agostinho Vieira foi o terceiro. O pódio com os três primeiros da primeira manga, Telmo Pereira, Alexandre Laranjeira e Agostinho Vieira. É já o início da segunda essa que também foi bastante interessante em termos de luta para o primeiro lugar, porque quando toda a gente pensava que Telmo Pereira ia repetir a proeza da primeira manga, há um senhor que se chama Pedro Batista e que, nunca andando muito longe dos lugares da frente, ele aqui vai com o número 4, começou a efetuar uma recuperação que o fez chegar rapidamente ao guia, acabando por ultrapassá-lo. Portanto, foi uma corrida, como se disse, bastante interessante. Estamos a ver o Vítor Fidalgo e o Diamantino Santos, dois pilotos que andaram logo a seguir ao pelotão da frente, e aqui ainda vai Agostinho Vieira relativamente perto dos homens da frente, uma tentativa de ultrapassagem do Diamantino ao Vítor Fidalgo, não concretizada, mas é efetivamente um dos sítios mais propícios às ultrapassagens. Aqui já estamos a ver a moto do Alexandre Laranjeira, piloto este que foi obrigado a desistir com a corrente da sua Suzuki partida.
A aproximação de Pedro Batista a Telmo Pereira é bem visível e já de seguida o piloto vai ultrapassá-lo, como já aconteceu, e vencer esta segunda manga, talvez para compensar o azar da primeira, em que sofreu uma queda, sendo também naturalmente obrigado a desistir. Em termos de geral, o primeiro foi o Telmo Pereira, seguido por Agostinho Vieira.